Amados, nosso assunto aqui você já pode ver na estrutura aqui do nosso material, que é Estado, Governo e Administração Pública. A gente trabalha isso tanto no direito administrativo como também no direito constitucional. E aí é bacana quando você consegue interligar as coisas. E é isso que eu quero fazer com vocês, resolvendo questões aqui hoje focadas no direito constitucional. Então, vem comigo, olha lá como é que vai ficar. Amados, então é o seguinte, ó, nosso primeiro slidezinho é esse aqui. E aí eu vou passar. Eu quero que você tome nota no cantinho aí do seu material. Nós vamos falar aqui então de Estado, Governo e Administração Pública. Estado, Governo, Administração Pública. Quando eu falo de Estado, olha lá, hein? Estado. Quem é esse Estado? Estado, amados, é a nação politicamente organizada. Ó, vou colocar aqui. Nação politicamente organizada. Então você vai me ajudar com o seguinte. Vem cá. No nosso caso, Brasil, qual é essa nossa nação? O que é nação? O que é Brasil? Como é que a gente conhece Brasil quando a gente olha o mapa mundi do lado de fora? Como a gente conhece Brasil? Essa nação a qual eu me refiro é o quê? República Federativa do Brasil. Posso abreviar aqui, ó? República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica, ó. Acompanha papai, toma nota, hein? É pessoa jurídica de direito público externo. Quando eu olho o mapa mundi do lado de fora, eu só vejo República Federativa do Brasil. Eu preciso que você se recorde que a República Federativa do Brasil é quem detém autonomia ou soberania. Me ajuda. Autonomia ou soberania? Tem o quê? Soberania. Quem tem autonomia são as pessoas do lado de dentro. Já vamos falar sobre isso. Tá legal? Então, República Federativa do Brasil é a nossa pessoa jurídica de direito público externo. Ela tem soberania. Muito bom. Agora, esse Estado, amados, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso trabalho. Esse Estado, ele tem aqui alguns elementos, alguns poderes e algumas formas de Estado. Me ajuda, ó. Vamos falar aqui dos elementos do Estado. Elementos do Estado. Eu até falo que não tem nada a ver com política, mas eu coloco para lembrar. Eu falo assim, ó, PT governa. Só para você lembrar, tá? Não estou falando de política, né? Eu não gosto de discutir política, religião e futebol. Não gosto, é uma coisa minha, beleza? Mas aqui é para você lembrar. Então, ó, de quem que eu estou falando? Estou falando de povo, território e governo soberano. Alguns vão falar também de finalidade, mas vamos deixar isso aqui. Bem, além dos elementos do Estado, eu quero falar com vocês sobre os poderes do Estado. Então vem aqui, papai, ó. Poderes do Estado. Quais são, meus amados, os poderes do Estado? Eu posso dizer que os poderes do Estado são poderes instrumentais. Quero saber de você essa, hein? Posso falar que os poderes do Estado são poderes instrumentais? Me diz aí, responde para mim aqui, quero saber de você se é correto fazer essa afirmação. Os poderes do Estado são poderes instrumentais, certo ou errado? Isso, a sua prova diz. São poderes instrumentais do Estado, executivo, legislativo e judiciário, certo ou errado? Me diz. Amados, essa afirmação, por mais bonitinha que ela possa parecer, ela está errada. Errada. Já vou te mostrar por quê. Esses poderes do Estado são chamados de poderes estruturais. Poderes estruturais. Aqui você já sabe que nós estamos falando de executivo, legislativo, judiciário. Executivo, legislativo, judiciário. Nós sabemos que o artigo 2º lá da Constituição fala da separação dos poderes. Separação dos poderes. Artigo 2º.
Essa garantia da separação dos poderes é uma cláusula pétrea lá do artigo 60. Cuidado aí com isso, então, quero que você tome nota para mim, que é cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Amados, quando a gente fala da separação dos poderes, nós bem sabemos, que cabe ao executivo administrar, legislativo legislar, judiciário julgar. Só que, dentro disso, a gente fala que, na verdade, são funções do Estado. O Estado ele é uno e indivisível. O poder do Estado é só um. O que acontece é que ele separa em funções, função executiva, legislativa e jurisdicional. E aí, nesse ponto, quando nós trabalhamos, a gente já se acostumou a falar poderes, a gente vai falar de função típica e função atípica. Vou escrever aqui na frente, ó. Função típica e função atípica. Função típica do executivo, como falamos, administrar, do legislativo legislar, do judiciário julgar. Agora, de forma atípica, cada poder exerce a função do outro. O executivo também legisla, ele também julga. Ele não tem função jurisdicional, mas ele também julga. O legislativo, ele não faz a coisa julgada material, né? O legislativo, que tem como função típica legislar, ele também administra e ele também tem o poder lá de julgar algumas situações, por exemplo, o julgamento do impeachment. O judiciário também tem a função administrativa e também tem a função de legislar. Ele faz, por exemplo, o seu regimento interno. Quando a gente fala de administração pública, eu gosto de montar esse quadro para que você enxergue que a administração pública ela está em qualquer um dos poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. A administração pública está em qualquer um dos poderes. Muito bem. Aqui nesse ponto ainda tem uma outra função, que é a função política. Função política, já vou falar sobre ela. A maioria dos autores dizem que ela é uma função típica do executivo, mas saiba que há autores dizendo que é uma função típica de todos os poderes. Todos os poderes têm essa função política, tá? Em outro momento eu faço um quadro para você sobre isso. Bom, o que eu quero te falar sobre essas funções? Eu quero te mostrar que existe, um princípio aqui bem importante para a gente levar para a nossa prova, que é o princípio da indelegabilidade das atribuições. Indelegabilidade das atribuições. Ou seja, um poder executivo, legislativo, judiciário, não pode delegar a atribuição que é dele a outro poder. Nem a função típica, nem mesmo a função atípica. Você vai encontrar isso na sua prova. Um poder não pode delegar a atribuição dele a outro poder. E, ainda há pouco, eu te fiz uma pergunta. Os poderes do Estado são poderes instrumentais? Amados, não. Como assim, professor? Não. Por quê? Isso aqui é diferente. Deixa eu achar uma outra corzinha aqui pra gente. Isso aqui é diferente dos chamados poderes administrativos. Esses poderes administrativos são poderes instrumentais. Ih, professor, não entendi não. Os poderes administrativos, poderes instrumentais, aqui a gente está falando de poder hierárquico, estamos falando de disciplinar, estamos falando do poder de polícia, poder normativo. Ficou tranquilo nesse ponto? Então, cuidado, poderes do Estado, poderes estruturais, executivo, legislativo e judiciário. Poderes administrativos instrumentais, aí são os do direito administrativo. Essa parte ficou bacana para você? Eu quero que a gente esteja junto aqui, é grudado um no outro. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu preciso te dizer ainda, eu não quero passar para o próximo ponto sem te falar um detalhe. Quando nós estabelecemos essa história de executivo, legislativo e judiciário, presta atenção, vamos completar aí as suas anotações. Eu quero que você tome nota aí, quando nós trabalhamos essa ideia, nós falamos separação dos poderes, nós falamos aqui que ocorre uma desconcentração política.
Cuidado, porque não é a desconcentração administrativa, lá a criação de órgãos, beleza? Não é a administrativa que é a criação de órgãos, que é desconcentração política, ok? Amados, agora eu preciso te mostrar que além dos elementos do Estado, além dos poderes do Estado, nós precisamos falar das formas de Estado. Quais são, então, as formas de Estado? Sobre as formas de Estado, nós vamos ter basicamente duas formas: o Estado unitário e o Estado federado. Unitário e federado. No Estado unitário, o professor Orlando explica isso aqui de forma sensacional. Ele mostra para a gente que existe uma concentração política. As decisões do Estado são tomadas por um órgão central. No Estado unitário, presta atenção, uma pessoa edita leis para todo o país. Uma pessoa edita leis para todo o país. Esse unitário, os autores vão mostrar para a gente que ele pode ser um unitário puro, e eu estou te falando isso porque eu já vou te mostrar as questões de prova. Unitário puro. Ele pode ser um unitário descentralizado administrativamente, ou descentralizado administrativa e politicamente. Administrativa e politicamente. Muito bem. Nesse estado unitário puro, os autores vão dizer que isso é algo inviável. Uma só pessoa edita a lei, faz tudo o que tem para fazer. Nesse que é descentralizado administrativamente, uma pessoa edita as leis, mas cria outras pessoas para executar essas leis. Então aqui eu tenho uma criação de outras pessoas para executar, para colocar aquilo em prática. Então, eu vou só marcar aqui para você guardar que a execução eu posso passar para outras pessoas. Na descentralização administrativa e política, eu passo não apenas a execução, mas também algumas escolhas referentes aos procedimentos a serem adotados. Escolhas de procedimentos. Esse é o Estado unitário. Mas nós sabemos que a nossa, falamos lá atrás, República Federativa do Brasil, obviamente, é uma federação, Estado federado. Na federação, nós vamos ter aqui, várias pessoas editam leis em todo o país. Várias pessoas editam leis em todo o país. Mas, professor, quem são essas pessoas? Simples. São, no nosso caso aqui, União, Estados, colocar com letra maiúscula, mas seria minúsculo. DF, municípios. União, Estados, DF e municípios. Essas aqui são verdadeiramente outras pessoas. São pessoas jurídicas. Marcar aqui pra gente, pessoas jurídicas de direito público. De direito público interno. Lembra que a República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público externo, essa aqui, de direito público interno. Interno, ok? Então, guarda esse ponto. Quando nós falamos desse caso aqui, a propósito, você pode estar se perguntando, professor, existem outras pessoas jurídicas de direito público interno? Sim, a autarquia e fundação pública de direito público. Veja que uma matéria casa na outra. Então, direito público interno aqui
enquanto a República Federativa do Brasil é direito público externo. Quando eu olho o mapa mundi do lado de fora, eu vejo a República Federativa do Brasil. Quando eu coloco minha cabeça para dentro, eu vejo União, Estados, DF e município. Estamos falando aqui de uma descentralização política. Cuidado com a prova. Já caiu numa questão do CESP, exigindo conhecimento disso aqui, ó. Do CESP não, da FCC. Descentralização política. Porque lá no direito administrativo a gente fala de uma descentralização administrativa. A administração direta passa atribuições para a indireta. Ou para particulares, né? Ok. Professor, eu tenho várias pessoas editando leis no mesmo país. Como é que eu vou saber o que é de competência de cada um deles? Quem estabelece isso? A competência. A competência é fixada onde? Está na CEF. A competência de cada um aqui está prevista lá na Constituição. Muito bem. Meus amados, nós falamos que a República Federativa do Brasil, ela tem soberania, não foi? Cada um desses entes, que nós vamos chamar aqui de entes federativos, administração direta, entidade política, administração centralizada, eles têm o quê? Tem soberania ou autonomia? Autonomia. Eles têm autonomia. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Vale a pena a gente tomar nota, como nós fizemos antes, que a forma de Estado, essa forma federada, é também uma cláusula pétrea. Ó, cláusula pétrea. Onde é que eu vou colocar? Vou colocar aqui na frente, ó. Cláusula pétrea. 60, parágrafo 4º da Constituição. Então, tanto a separação dos poderes como a escolha pela federação são cláusulas pétreas na Constituição. A importância disso é que você não pode ter nenhuma lei, nem emenda tendente a tirar isso. E quando a gente fala dessa federação, certo é que é proibido o direito de retirada. Proibido o direito de retirada, o direito de secessão. Secessão. Não pode sair, não pode sair. Não pode ter emenda constitucional, não pode ter lei, não pode ter nada. O Estado não sai, o município não sai. Ah, eu vou formar um outro país. Não, vai ter porrada, não vai sair. Beleza? República Federativa do Brasil. Muito bem, deixa eu ver se tem mais algum detalhe para a gente falar aqui. Falei aí, anota que é vedado o direito de secessão, o direito de retirada é vedado, não pode sair. Notem vocês, notem vocês, notem vocês. Notem vocês que nós falamos aqui do Estado. Veja quantas informações você usa tanto no direito constitucional como também no direito administrativo. Você vai usar nos dois. Vamos passar aqui para governo. Agora é jogo mais rápido, ó. Governo. A propósito, eu vou voltar aqui. Se você quiser tirar um print aí da tela, ó, vou voltar para você poder tirar aí o seu print da tela. Tira o print aí, tira o print. Quer que eu saia da tela? Aí. Tira um print para você guardar essas informações. E nós vamos falar aqui agora de governo. Vamos passar para governo? Posso passar? Olha lá, hein?